a doutora Valéria, doutor Pedro Rogério, em especial meu orientador. Bom, o tema que eu escolhi, na verdade, é o poder de polícia do Ministério Público, né? Porém, um tema muito polêmico, devido à própria sistemática processual brasileira. Por quê? Porque no Brasil foi adotado uma forma de sistema democrática, né, pela própria Constituição, pela força do artigo 1º em diante da Constituição de 88. E a forma, na verdade, do sistema processual penal brasileiro, desculpe, é a forma acusatória. Qual é a sua principal característica? É o fato de ter a separação dos poderes, né? O órgão de acusação é um, o órgão de defesa é outro e de julgamento é outro. Ou seja, quando o Ministério Público pede o poder de polícia, automaticamente ele está entrando na competência, né, na verdade na atribuição do delegado de polícia, que seria o inquérito policial, né? Só que eu separei meu tema em alguns tópicos. Eu vou falar a origem, uma parte histórica, né, do inquérito policial, que se iniciou com o decreto regulamentador de 4.824 de 1971, que onde na verdade houve a divisão da função judiciária e da função policial. Por quê? Porque naquela época os delegados eram nomeados, né? Eles não eram delegados de carreira, e eles eram nomeados dentre os... Desculpa que eu estou um pouco nervoso, assim, meio cansado, mas era dentro dos próprios juízes municipais, né? Existiam os juízes municipais daquela época, porém os delegados eram nomeados por esses juízes. E o chefe de polícia era o magistrado togado, né? E nessa fase, propriamente dita, com um decreto lá de Dom Pedro II da época, né? Que se reformulou e criou esse decreto que foi o nascimento do inquérito policial, que nós temos o reflexo até os dias de hoje. A polícia judiciária, aí que praticamente nasceu a polícia judiciária. Na verdade, não se confunde. Ela integra a estrutura do poder executivo, porém ela presta uma forma de assistencialismo judicial, né? Porque quando o cidadão comete um crime, aí o que acontece? Nasce para o Estado, né, o poder-dever, né, o direito-dever de punir esse cidadão, né? E é através da própria polícia judiciária, que no caso seria a polícia civil da competência estadual ou a polícia federal na competência da União. E em momento algum, está no artigo 4 do CPP, no artigo 144, quarto da Constituição Federal de 88, e no artigo 144, inciso 1º, parágrafo único. Aliás, parágrafo 1º também da Constituição Federal de 88. Quais são as características do inquérito policial? A regra geral, né? Ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório? A autoridade policial, tendo notícia do crime, logicamente de ação pública, ele está obrigado a fazer o inquérito policial. E também através da requisição do Ministério Público ou do próprio Judiciário, né? Ele é indisponível. Por que ele é indisponível? Porque o delegado jamais poderá falar, não, eu quero que arquive, desculpe, eu quero que faça isso ou faça aquilo. Não, ele só poderá fazer através do Ministério Público e vai pedir autorização ao Judiciário para o arquivamento, né? Ele não tem esse poder de arquivar, por exemplo, um inquérito policial. E vale dizer que ele é inquisitório, né? Não tem o contraditório do inquérito policial. O término dele, na verdade, é com relatório do delegado de polícia. E o Ministério Público, na verdade, ele quer esse poder de polícia. Só que no artigo 129, inciso 6º da Constituição Federal, e seguintes, né? O artigo 129 e seus incisos falam qual é a atribuição, na verdade, do Ministério Público como uma função institucional. E dentre elas eu escolhi 3, que na verdade quais seriam? Ajuizar a ação penal pública, né? Exercer o controle externo da polícia, da atividade policial, ou seja, o controle externo, né? E também no artigo 129, 8º, ele pode requisitar diligências investigatórias e a própria instauração do inquérito policial. Portanto, o Dr. Rodrigo Quinho, ao meu ver, ex-procurador, totalmente equivocado. Quando ele pede, quando ele reformula a própria lei orgânica do Ministério Público querendo esse poder. Porque, como foi falado há instantes atrás, a Constituição Federal
é composta de esses artigos, eles são leis pétreas, né? E para ser mudados, eles dependem de uma emenda constitucional, que não foi o caso ainda. O Supremo está para decidir e ainda não foi decidido. E, ao meu ver, o que eu concluo disso tudo, da minha pesquisa e tal, é que o ideal seria realmente a junção, né, a união entre o Poder Judiciário, a própria polícia e o Ministério Público em prol da sociedade, né? Esquecesse as vaidades, porque como o nosso país infelizmente é um país político, né? E assim, passa-se uma bandeira de uma democracia que às vezes não existe, né? Às vezes está aqui na lei, nós temos um vademecum de diversas leis, que na verdade elas vão passando ali o pessoal vai tampando o sol com a peneira, e vai fazendo igual uma vez o doutor Coraza falou aqui, eles vão fazendo a emenda constitucional, fica parecendo uma coxa de retalhos, né? E de repente, talvez estaria na hora de uma nova Assembleia Constituinte, né? Esse foi o tema que eu abordei, claro, como acadêmico, de uma maneira bem sucinta, né? Foi isso aí. De parabéns, Fábio. Achei que você abordou aí da melhor maneira, né? Com relação à conclusão, eu acho que é do espírito de cada um. Mas eu queria te perguntar algumas coisinhas aí rapidamente. Primeiro dizer o seguinte, você compararia de maneira mais estreita o delegado de polícia no inquérito policial, na atividade extrajudicial, a colheita, né, dos elementos probatórios, ele atuaria como um presidente, ele é considerado o presidente do procedimento administrativo inquisitório? Você considera assim, pela pesquisa que você fez? Ele preside o inquérito policial? Ele preside. Preside. A similitude do juiz de direito quando preside os atos processuais? Sim. Então, ele tem que ter aí a virtude da imparcialidade. Claro, claro. Por isso que é inquisitório, né? E com relação a isso, quando se fala que o Ministério Público teria o condão, não é, de poder investigatório, você verificaria aí algum impedimento dentro dessa seara? Até pela minha conclusão, sim, né? Por quê? Porque a partir do momento que o promotor de justiça, né, ele chega e fala assim, não, agora eu tenho um poder interno, que na verdade seria um poder interno que eles estão querendo, né? Ou seja, chegar na delegacia a hora que bem entender, olhar os arquivos, falar, vá fazer isso, vá fazer aquilo, aí não faz sentido, na verdade o delegado de polícia, se isso for aprovado, que eu acredito que, bom, não sei, ele vai acabar virando um agente do promotor. Mas eu digo, pior do que isso, vamos imaginar, a nível de lisura, de legitimidade na colheita da prova. Seria possível o Ministério Público presidir a colheita da prova e depois ele usar toda essa prova como parte, exercendo o ius puniendi, não é isso? Exercendo a persecução penal através da propositura da ação penal, seria possível ele como parte? Você consideraria o Ministério Público parte no processo penal, na ação penal? Ele é parte? Sim, ele não só é parte, como ele é o titular da ação penal, né? Muito bem, mas ele é parte. Ele é parte. Na pirâmide processual. Isso. Não é? No ápice, o juiz de direito. Muito bem. Se ele é parte, não haveria aí uma suspeição se ele, como parte, ditasse as diretrizes na colheita da prova? Como é que ele pode colher a prova e depois ele utilizar essas provas como autor de uma ação penal de direito público, né, que visa a pior das penas, que pode culminar na pena privativa de liberdade? Então, eu acho que aí é o maior problema dessa questão da presidência do inquérito policial. Não, a meu ver, por ser parte na ação penal, o Ministério Público não pode ter a diretriz da investigação criminal, porque justamente pelo atributo da parcialidade, ao contrário, não é, do delegado de polícia, que é imparcial. Então, desculpa, o interessante foi que eu estava vendo não, foi até objeto da pesquisa, uma entrevista do Dr. Rodrigo, né, ex-procurador, e ele fundamenta assim, uma coisa que eu achei até absurda para o meio jurídico, né?
ele fundamenta a corrupção policial, né? Porque, na verdade, se nós formos fazer um dogma, uma coisa pragmática assim, não tem fundamento. Porque a corrupção está no meio policial, você vai ver sei lá, a pessoa pode vir a delinquir desde dentro de uma igreja, por exemplo, até no Supremo, né? Então, assim, a fundamentação básica deles, eles falam a respeito do GAECO. Jamais, eu não estou falando mal da instituição, que é uma instituição super, hiper respeitável, né? É raro, aliás, eu mesmo particularmente não cheguei a presenciar nenhum escândalo de membros do Ministério Público, né? Mas, assim, a pretensão deles, eu acredito, é que de repente virar a vidraça ali dos crimes que dão repercussão, né? E a questão maior aí, eu entendo o seguinte: a discricionalidade, só por conta disso. Deliberar qual a prova vai ser produzida e em que momento, aí ficaria a critério da autoridade policial, justamente pela imparcialidade. Só nesse aspecto que eu acho que aí geraria alguma nulidade, alguma ilegitimidade na colheita da prova, sendo conduzida desde o início pelo Ministério Público. São instituições incompatíveis, né? O senhor foi delegado de polícia, o senhor sabe, o delegado de polícia vai para onde? Uma academia de polícia. O promotor de justiça vai para onde? Vai para uma escola do Ministério Público, né? Então, assim, ao meu ver, a prática que faz o monge, né? Então, eu acho que poderia haver um estreitamento entre as duas instituições, e o ideal é que fosse assim, né? E que as duas instituições caminhassem juntas aí em prol da sociedade. Esse que é um grande desafio, porque eu acho que já tem mecanismos aí para as duas trabalharem aí, correr do mandato. É verdade. Mas eu estou satisfeito, Fábio. Obrigado. Então, está aprovado aí. Obrigado. Próximo aluno, Karine Paula Batista, flagrante preparado nos crimes de tráfico de drogas. Pode.